Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos lá para a nossa tradicional live aqui do Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região, CREF2-RS. Meu nome é Alessandro Gonçalves, sou um dos conselheiros dessa gestão, né, aqui do CREF. Hoje nós vamos conversar sobre a aprovação da PL 144, também sobre o decreto que está em vigor, sobre as prerrogativas do Conselho. Então, com certeza é um assunto importante, ele não é um assunto agradável de se falar, mas é um assunto importante para que todos nós, profissionais, tenhamos ciência do papel do nosso Conselho junto à sociedade, né? Junto à nossa profissão também. Então, sugiro dedicar esse tempo aí para ficar por aqui, deixar os seus questionamentos aí também e buscar entender um pouco mais, né? O pessoal está perguntando aqui sobre vacinação também, daqui a pouco podemos falar um pouco também sobre esse ponto que é importantíssimo, né? Fundamental. Hoje nós vamos conversar com o nosso segundo vice-presidente, o professor Alessandro Gamboa. Deixa eu só ver se ele já está por aqui. Professor Gamboa, se estiver por aqui, por favor, já faz a tua solicitação aqui. Deixa eu ver quem é que está aqui solicitando. Já está por aqui o Gamboa, né? Vou fazer uma rápida apresentação aqui do professor Gamboa, ele que é sócio-diretor da G2 Esportes, consultor de academias. Atualmente ele está como segundo vice-presidente aqui do CREF-RS, né? E também é presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização. E desde o ano passado ele preside, em nome do CREF também, o Comitê Estadual da Educação Física, que foi um órgão criado a partir da união de diversas entidades, a fim de buscar aí o espaço da profissão de educação física nesse contexto todo aí de pandemia que nós estamos vivendo, tá bom? Já vou aprovar aqui a entrada do professor Gamboa. E aí, Gamboa, seja bem-vindo aí para mais uma live. Obrigado aí pela disponibilidade, né, de ocupar esse espaço nesse momento tão onde pairam tantas dúvidas, né, de todos os lados, né, dos governantes, dos conselhos, dos profissionais, e aqui o CREF no seu papel também de tentar trabalhar no sentido de orientar, né, e buscar as melhores alternativas aí. Muito obrigado, Gamboa. Eu queria começar já te dando a palavra para a gente falar aí dessa recente vitória aí que a profissão teve, né, junto ao governo do estado, né, que já vínhamos conquistando pequenas vitórias junto aos municípios, onde conseguimos tornar, através do trabalho incansável aí do Comitê da Educação Física do Estado, né, conseguimos tornar essencial a educação física em vários municípios, outros tantos estão em tramitação, e agora conseguimos aí essa conquista aqui no Rio Grande do Sul em nível de Estado, né? Eu queria que tu comentasse já um pouco sobre isso, por favor, Gamboa. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos que nos ouvem. Eu que te agradeço aí, esse nosso papo, essa nossa conversa. É sempre bom a gente conversar e poder falar para os nossos registrados, explicar o que está acontecendo, né? O que vem sendo feito pelo CREF, pelo COMEF, pelos órgãos todos que fazem parte dele. E vamos lá, vamos começar esse bate-papo. Vamos falar, então, a questão do PL. O PL 144 entrou para a história, né? Essa data, 16 de março, vai entrar para a história da nossa profissão, né? Você está me ouvindo bem, Alessandro? Sim, estou ouvindo bem, tá. Estou ouvindo bem. Tá chegando incansáveis perguntas aqui, vamos ver se a gente consegue cobrir tudo hoje. Né? Ótimo, se tu conseguir pegar aí. Vamos lá. E esse projeto foi feito pelo comitê, né, pelo COMEF, quase 9 meses, faltou uma semaninha aí para 9 meses, quase foi uma gestação aí, construída a várias mãos, como eu falei, com todos os órgãos da educação física e com a deputada Francia Menzi, que foi muito parceira, que nos recebeu desde o começo, nos atendeu de forma extremamente solícita, concordou com que o exercício físico é, sem dúvida, essencial para a saúde. E então, juntamente com elas, a gente conseguiu construir esse PL
passou por comissão de Constituição e Justiça, passou por todos os trâmites, né, que passa na casa, na Assembleia, passou por comissão de saúde, e aí sim foi para o plenário. A gente conseguiu conversar com todos, praticamente todos os deputados, individualmente, explicar o porquê que a gente queria, quais os argumentos científicos, técnicos, né, de virar essencial. E felizmente a gente conseguiu passar por unanimidade, né, absoluta. 51 deputados presentes, todos votaram a favor, 51-0. Né? Então... Deixa eu pontuar isso que é importante, Gamboa. Eu acho que, claro, que esse trabalho todo, né, foi feito reuniões individuais com todos os deputados, acredito, né, com prefeitos, com pessoas que pudessem influenciar a decisão deles, e muitas vezes esse esclarecimento é necessário, né, porque nem todo mundo tem a dimensão do que representa o profissional de educação física, a sua importância na sociedade. Então vocês fizeram um trabalho, né, de braçal mesmo, de viagens, de reuniões, para poder, provavelmente muita espera na sala de espera para poder ser recebido, né, para poder apresentar e sensibilizar essas pessoas que são os tomadores de decisões, para que eles votassem. Mas o legal é que a unanimidade mostra que não resta nenhuma dúvida, já não tinha, né? Nós nunca tivemos dúvida, né? Nós, primeiro, enquanto profissionais, em segundo, enquanto conselho de educação física, nunca tivemos dúvida da essencialidade da profissão, que era uma coisa muito cobrada pelos nossos colegas, né? Que pô, mas como que não é essencial, como que... Né? E com razão as pessoas, que é o jeito que as pessoas que não estão nesse contexto conseguem protestar, né? E a gente conseguiu, de uma forma indiscutível, deixar claro isso para a sociedade gaúcha, né? Que somos essenciais. Feito isso, Gamboa, qual é o próximo passo? Foi um trabalho de formiguinha, né, Alessandro, como a gente fala, né? A gente foi um a um, individualmente, conversar, explicar. Então, e como bem disseste, independente de partido, todos, porque não foi uma coisa partidária, né? Não foi uma questão partidária, foi uma questão de saúde. Então, todos os partidos, todos os deputados votaram a favor. Então, foi um trabalho de formiguinha. A gente foi individualmente em cada um, explicando a importância de ser sancionada essa lei, não só para a classe toda, como para a saúde do Estado de forma geral, né? Porque a gente sabe que auxilia muito no momento de pandemia, com aumento de imunidade, com combate às comorbidades e tudo mais, né? Agora, no final do ano, antes do ano passado, tivemos uma reunião com o governador e ele nos disse que assim que fosse sancionada a lei, ele sancionaria sem problemas. Disse isso diretamente a nós. E então temos a total certeza, né, que ele não vai mudar de opinião, que ele vai cumprir com a sua palavra. E ele tem 15 dias para fazer isso. 15 dias a contar do dia seguinte ali da votação, que foi terça, ou seja, 15 dias a partir de quarta-feira, anteontem. Ele tem 15 dias. Pode assinar antes ou não, mas ele tem até 15 dias para sancionar. Ou vetar, obviamente. Caso ele vete, vamos supor que ele vete, volta para a Câmara e a Câmara tem que vencer por 2/3 de novo. Acreditamos que não vai ter nenhum problema, porque já que vencemos por maioria absoluta, por unanimidade absoluta, não teria problema a gente ganhar por 2/3, né? Mas, em princípio, eu acho que não vai ser necessário. Eu acho que ele sanciona essa lei sem problemas. Pô, tá chegando aqui muita gente parabenizando aqui o trabalho, né? É uma coisa rara do Conselho, e eu posso dizer porque, ao contrário do que alguns profissionais imaginam, né? Tu como segundo vice-presidente, eu também como conselheiro, diretor, tesoureiro hoje, nós somos voluntários, né? Somos profissionais, pessoas comuns que trabalhamos, temos nossas empresas, nossa academia, sei lá, personal trainer, e entendemos que de alguma forma poderíamos fazer parte desse conselho para poder tentar ajudar, né? Então é claro que a gente recebe críticas porque um dia tivemos do lado de fora também criticávamos, né? Exato. Então é legítima toda essa crítica, o que a gente dessa crítica. O que eu acho importante são essas pessoas aí, né? Com quórum altíssimo aí, mais de 100 pessoas aqui conosco agora, buscando informação. Quer dizer, vai cobrar de maneira certa, vai cobrar o que tem que cobrar mesmo, não cobrar sem saber, né? Então para isso que a gente está fazendo. E eu estou muito feliz hoje com o quórum e com o que as pessoas estão deixando registrado aqui, né? Os parabéns pelo trabalho, que os parabéns para o CREF, né? Mas, sobretudo, para vocês que estavam também ali na frente, né? Que tiveram que botar a cara a tapa ali em nome do CREF, preservando a nossa profissão aí. Gamboa, o que as pessoas querem saber é o seguinte, é essencial. E agora? Posso abrir minha academia? Posso atender meu aluno? Por que não pode ou por que pode? Explica isso aí, por favor.
Ainda não somos essenciais, né? Enquanto não houver o sancionamento pelo governador, a gente continua como estávamos, né? Sem ser essenciais. A lei só vira, aliás, o projeto só vira lei no momento que ele assina. Então, por enquanto, nós temos esses 15 dias, até 15 dias, nesse limbo. Não somos lei ainda, né? Não temos a lei. Então, seguimos no decreto anterior. A gente tem que cumprir o que está vigente agora ainda. Depois que virar lei, aí sim, aí é muito discutível essa questão. Ele pode restringir, né? Existe essa permissão de restrição, mas ele não poderia mais fechar, não poderia mais vetar totalmente o funcionamento, nem inviabilizar o funcionamento, né? Então, até onde o limite que ele poderia fechar é discutível. Ele pode fazer com que passe uma pessoa só por vez? É discutível, porque ele inviabilizaria o funcionamento das academias, principalmente das grandes, e aí isso, de acordo com a lei, não poderia. Então, isso, se ele fizer isso, se acontecer isso, a gente vai ter que discutir isso judicialmente. Mas, em princípio, ele vai poder restringir bastante, mas não inviabilizar o funcionamento. Esse ponto é importantíssimo, pessoal. Vamos resgatar aqui para deixar bem claro. Então, quer dizer, existe uma lei que diz que é essencial, mas existe aí existe aí algo que tem que o governador, como agente público, né, ele é obrigado a cumprir a lei. Então, ele não pode inviabilizar o funcionamento, né? Porque senão ele diz assim, tá bom, é lei, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que é só 1 a cada 3 horas, e aí acaba inviabilizando, é a mesma coisa que ele proibir, né? Exatamente. Então, esse tipo de atitude não pode ser, não pode ser aceita, né? Caso venha acontecer, claro, a gente vai venha entrar acontecer judicialmente, né? A gente vai entrar judicialmente, mas em princípio eu acredito que ele não vai fazer isso. Certo. Não, excelente. Então tá. Cara, e aí o seguinte, semana passada também, né? Houve acho que foi um equívoco aí da parte da comunidade toda, de profissionais também, porque saiu um decreto, né? Então, e esse decreto era extremamente restritivo, né? Teve vários problemas neles, né? Que muitas vezes acontece isso que tu acabou de falar, inviabiliza o funcionamento. Academias maiores não conseguem funcionar com uma pessoa, né? E aí a gente também teve bastante gente que questionou essa situação e eu queria que tu contasse um pouco a história desse decreto, porque ficou subentendido como se o CREF que tivesse dito para o governo como que tinha que ser, né? E eu, como parte integrante aí, membro do CREF, eu sei que não é, né? E eu acho que é legal deixar claro aí para as pessoas. Claro, vamos explicar. Deixa eu só encerrar aquela questão anterior. É importante a gente falar. A gente está em mais de 160 municípios também essa questão do projeto de lei para virar lei. Já mandamos para mais de 160 municípios. Só para encerrar o assunto dos projetos. Já viramos lei em 21 e já fomos aprovados na Câmara em mais de 80. Então a gente tem certeza que isso vai virar em cadeia, assim, uma série de leis sendo sancionadas aí daqui a pouquinho no interior também. Então vai fortalecer não só em nível estadual, quanto em todos os municípios também. As pessoas perguntam, por que a lei municipal? Porque neste momento de pandemia, o Supremo Tribunal Federal disse os municípios podem ser mais restritivos que o Estado. Então, digamos que nós viramos lei no Estado e o Estado abriu a academia, as academias de forma geral. O município X pode dizer, não, aqui está complicado, aqui eu vou fechar. Ele pode fazer isso porque ele pode ser mais restritivo. Por isso também a importância da lei municipal em todos na maioria dos municípios que a gente conseguir chegar. Já estamos aí em mais de 160 sendo protocolados e tramitando. Bom, dito isso, vamos ao decreto da semana passada. O que houve? Vínhamos sendo muito cobrados na questão de, tipo, por que os fisioterapeutas e outros profissionais poderiam estar atuando, mesmo que com uma pessoa só, e nós não, né? Então, tivemos algumas reuniões com pessoas chaves, né? A diretora do Centro de Vigilância em Saúde, que é a pessoa lá que é responsável por assinar os decretos, com o secretário-chefe da Casa Civil, né? Sobre essa questão de também somos profissionais de saúde, por que só nós não estamos atuando? E isso a gente pressionou muito. Então, a forma que eles conseguiram foi mais ou menos nos igualar aos outros profissionais. Ou seja, então tá, vocês podem atender uma pessoa por vez, igual um fisioterapeuta, por exemplo, igual um psicólogo, pode atender uma pessoa por vez, mas somente pessoas que necessitam do exercício físico para auxiliar na saúde, para combater alguma comorbidade. Tanto que tem tido muita confusão aí de, eu preciso de atestado médico? Não. O decreto diz que nós, profissionais de saúde, profissionais de educação física, temos que emitir um documento, um prontuário, onde tem a prescrição, a avaliação física, e nesse documento escrever o porquê que ele está ali, qual motivo de saúde que ele estaria fazendo atividade física, o exercício físico.
né? Então, é isso que aconteceu no decreto. Aí, o CREF entrou em contato com a diretora, de novo, novamente, com a diretora do Centro de Vigilância de Saúde, porque houveram muitas dúvidas em relação ao entendimento do decreto. O que fizemos? Conversamos com ela, fizemos uma reunião e, em conjunto, fizemos uma nota para explicar o decreto. Então, não fomos nós que fizemos o decreto junto com eles. Nós fizemos uma nota para explicar o que saiu no decreto, né? Isso foi aquela nota que foi publicada, do CREF assinado, junto com a diretora do Centro de Vigilância e Saúde. Então, conseguimos essa pequena flexibilização, que é um avanço, é importante, porque nos igualamos aos outros profissionais de saúde, que não estavam sendo considerados como tal, né? Claro que isso atende uma pequena parcela da nossa área, muito pequena, mas conseguimos um pequeno avanço. Mas não foi uma solicitação de, no mínimo, isso. Mas não é que estamos felizes com isso, né? A nota foi simplesmente feita para auxiliar no entendimento daquele decreto. Não sei se me fez claro, Alessandro. Tá, não, acho que sim. A nota está disponível aqui no Instagram também, acredito que tem um link ali para acessar. Senão, já vou pedir para a comunicação aí, a Lisiane, que é a nossa chefe de comunicação, se ela puder, de repente, colocar na bio o link direto para chegar no nosso site e as pessoas terem acesso a essa nota aqui pelo Instagram também, por favor. Se não, está disponível no nosso site também. Ô Gamboa, é importante aqui, ó, o pessoal perguntando sobre outras modalidades, porque nós sabemos que a educação física é muito maior do que academias, né? Nós temos diversas manifestações aí da prática. Nós temos aí as aulas coletivas, que aí vão estar dentro de academia, mas nós temos escolinhas esportivas, as escolinhas de natação, grupos de corrida. Me diz uma coisa e conta para nós todos aqui, isso tudo está englobado dentro dessa ideia do decreto? Um por vez? Do atual? Eles não veem, é tudo questão de entendimento, né? Isso, deixando bem claro, isso não é a opinião do CREF, não é a nossa opinião. Eles só veem em questão de saúde o exercício físico administrado por um personal trainer, digamos, como uma musculação, treinamento funcional, né? Alguma coisa nesse sentido. Eles não veem um desporto, como assim, o CrossFit é uma coisa que eles acham que é só feito para melhorar o condicionamento físico, não veem como saúde, isso eles não veem, né? A gente olha aí, chegando aí tênis, está chegando várias coisas aqui. O desporto de forma geral, né? Eles não veem como. A gente, mas sim, como não está especificado, sim, se tiver um aluno, o cara pode trabalhar com um aluno na quadra de futebol, mas meio que inviabiliza, né? Uma escola de futebol abrir para botar um aluno professor lá dentro, né? Isso infelizmente inviabiliza. A gente sabe disso. Mas sim, está permitido o professor dar aula para o aluno de tênis, por exemplo. Mas é só 1 para 1, infelizmente, por enquanto, e é isso aí. Isso aí vai se... Ó, o pessoal perguntando, dança e tal, tudo vai se enquadrar nesse, infelizmente. Pessoal, sugiro que leiam com atenção, se não quiser ler o decreto, que o decreto aí tem 40 páginas, né, que vai ter outras atividades econômicas envolvidas, né? Acessem o nosso site, ali está destacado, para ler com calma a nota explicativa que vai pontualmente só no que nos interessa de verdade, né? Na parte de educação física. Então, vale a pena tirar esse tempo para entender, né? E deixar bem claro, não foi nós, né? Não foi o CREF que criou o decreto, isso tem que ficar muito claro. O CREF apenas leu o decreto e conversou com a pessoa que fez, pediu esclarecimento e fez um resumo para facilitar para que o profissional entenda. E paralelo a isso, continuamos lutando, né? Continuamos nos reunindo, discutindo, criando alternativas aí para que seja viável o trabalho. Perfeito. Não é importante salientar que eu vou te falar a questão dos estabelecimentos com registro, né? Por exemplo, tem algumas escolas de dança que, como não são obrigadas a ter o registro no CREF, elas não têm o registro no conselho por não ser obrigadas. E esses estabelecimentos não vão estar permitidos funcionar porque o Estado está vendo como atividade de educação física. Eles colocam isso no decreto, né? Atividade de educação física. E as atividades que não são registradas no CREF não seriam consideradas como tal, mesmo sendo uma dança, uma luta, entendeu? Inclusive as lutas, o pessoal perguntou aqui. Inclusive as lutas também não ainda, né? A luta, a atividade, as aulas coletivas também não. Né? As aulas coletivas, até porque não seria uma aula coletiva, né? Seria uma pessoa com... Né? Um professor com uma pessoa. Né? Então, infelizmente, ainda não também. O pessoal tá comentando aqui. Deu uma cortada? Não, tu tá conseguindo ver as perguntas aí? Sim, eu estou vendo e o pessoal da comunicação está filtrando aqui para mim também. O pessoal aqui bastante protestando, né? Que é um mês, né? Quase um mês a academia fechada.
Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Falam do Pilates, o Pilates também, né? O Pilates tá nessa ideia aí também Sim, de um aluno por horário, né? isso, exatamente. Então, isso é importante, né? O que mudou com a aprovação da PL? A rigor, nada. Neste Ainda momento. nada, porque não virou lei ainda, né? Isso. Foi apenas uma grande. Foi uma grande vitória para um passo antes de que as coisas comecem a mudar. Então agora a gente precisa respeitar os prazos. O governador tem prazo para poder sancionar, eles vão ter um prazo para elaborar um novo decreto com as restrições que certamente virão, mas não será mais possível, é o que se entende, né, inviabilizar a atividade. Então Sim. não tem Mas, como assim, dizer que uma academia só pode atender um. para deixar bem claro, Alessandro, antes que daqui a pouco vai fugir e a gente vai perder. Esse atendimento para uma pessoa, por isso que tem um prontuário, essa pessoa só está permitido se essa pessoa comprovar que tem que manter o exercício físico pela saúde. Não, ele não pode ir lá para o condicionamento físico, ele não pode ir lá fazer um treinamento simplesmente. Ele é um diabético que é comprovado que se ele não fizer vai piorar os níveis de glicose. Ele é um hipertenso que precisa do trabalho não farmacológico. Então ele só pode ser atendido por um profissional de educação física dessa forma individual agora, se ele comprovar que está lá por motivo de saúde. Ele tem que deixar bem claro isso. Não é simplesmente um condicionamento físico ou um treinamento físico, né? Por isso que o desporto é uma coisa meio complicada. O cara vai jogar futebol pela saúde? Pode. Não vamos dizer que não pode, né? Mas, em princípio, não. Né? Então, por isso que eles não veem isso como tratamento de saúde, entendeu? Pelo menos na visão do governo, não, né? Exato. Na visão das pessoas que redigiram esse decreto, não. Gamboa, o que mais que tu considera aí das tuas diligências, do trabalho que o comitê e o CREF vem fazendo? O que mais tu considera importante destacar que nós não podemos deixar de passar? Olha, a gente não pode adiantar nada, mas está para sair um decreto novo agora, entre hoje e amanhã, para a semana que vem. A gente sabe que a ideia é que volte a cogestão, né? O governador libera a cogestão com os prefeitos, mas é importante a gente já deixar claro que essa cogestão, a bandeira vai continuar preta. A cogestão permite atuar com uma bandeira menor, uma bandeira mais branda, ou seja, a gente estaria atuando com a bandeira vermelha. Mas mesmo ele liberando a cogestão, ele vai estar fazendo um novo bandeiramento, ele vai botar outras restrições na bandeira vermelha. Então a gente não vai voltar para a vermelha que estava anteriormente. Vai ser bem mais restrito, né? Então a gente tem conversado também em reuniões com eles, com o governo, e para tentar ser o mais brando possível, com responsabilidade, né? A gente não quer simplesmente abrir as portas e pronto, mas está difícil, né? Porque eles nos veem como alto risco de contágio, né? Eles seguem alguns órgãos americanos aí que tem pesquisas que somos alto risco de contágio. A gente demonstra através de outros estudos que não somos e fica nesse bate-bola. Mas então a gente não pode esperar ainda grande retorno para a semana que vem. Temos que esperar sair o decreto agora até amanhã, mas infelizmente está difícil, tá, né? A gente não sabe até que nível a gente vai conseguir a flexibilização. Certo. Para explicar para o pessoal aí, né? O que é essa cogestão? Né? Nós temos aí esferas de governo, né? Então temos as esferas municipais, a esfera estadual. O estadual é superior, como todos sabem, né? É superior ao municipal. Então o governador determinou que é bandeira preta. Indiscutível é bandeira preta. Então no estado é bandeira preta. E aí ele pode tirar a cogestão, que significa bandeira preta e aceita em todo mundo, né? Ou colocar a cogestão, que significa, né, gerir com cogestão, né? Que significa o seguinte: os municípios também têm direito de flexibilizar algumas coisas nas suas esferas municipais. Exato. E assim o município vai lá e aí talvez Pelotas, que não esteja né, com tanta ocupação, percentual de ocupação dos hospitais, talvez libere mais pessoas na academia, libere mais atividades comerciais também. Se o governador tira a cogestão, acabou o assunto. É o que ele aceitar, é o que ele disser. Ele, que eu digo, é o governo estadual, né? Não é o governador sozinho que decide tudo. Mas o que o estado disser, todos os outros abaixo, né? Todos os municípios precisam se adequar e seguir isso. Na cogestão, eles têm direito, têm permissão de usar o protocolo de uma bandeira anterior, uma bandeira mais branda. Mas por isso que eu te falei que agora o decreto vai sair com uma bandeira vermelha mais apertada, digamos, do que a anterior. Mais rígida. Entendi. Entendeu?
entendi. Então, por enquanto, essas informações. Mas tem mais uma informação importantíssima aqui que o pessoal perguntou, e essa é determinante, né? Como é que... Explica um pouquinho, Gamboa, o plano de vacinação. O plano de vacinação. O plano de vacinação, o grupo da saúde, que está no primeiro grupo, foi subdividido em 12 e agora aumentaram um para 13. São 13 subgrupos. Nós estamos no subgrupo 12. Né? As vacinas são distribuídas para as prefeituras do interior e da capital. Então, está dependendo muito da quantidade de vacinas. Muitos municípios do interior já vacinaram os profissionais de educação física. Tá? Todos até, de todas as idades. Porto Alegre é mais complicado pelo número de profissionais, né? Número de pessoas e tudo mais. Antes de entrar esse último decreto agora que está vigente, existia uma data marcada, que era uma sexta-feira, para ser vacinados os profissionais de educação física. Né? E como entrou o decreto, na quinta-feira anterior, um dia antes, na noite, a prefeitura adiou, trancou por meio de aglomeração e sem data. Né? Agora foi lançado hoje datas novas, que eu ainda não vou confirmar, porque já houveram algumas vezes de a prefeitura lançar e depois tirar, e a gente fica, mas o CREF falou. Então eu vou primeiro fazer uma reunião com a prefeitura, e assim que tiver essa reunião, eu vou confirmar no site do CREF, a gente coloca no site do CREF as datas. Mas já saiu no site da prefeitura as datas, para a partir do dia 23, se não me engano, 24, alguma coisa assim, deste mês, começar de acordo com os profissionais de educação física, de acordo com as idades. Né? Já existe essa data no site da prefeitura, podem olhar lá. Mas o CREF só vai colocar isso depois que tiver essa confirmação oficial. Porque isso varia também, né? Nós estamos falando de Porto Alegre aqui, mas cada cidade aí tem a sua, seu número de doses, a sua forma que consegue se organizar ali, baseado na estrutura que tem, inclusive, para poder atender todas essas pessoas, né? Uma situação que aconteceu em Pelotas, por exemplo, que provavelmente vai acontecer em muitas cidades também, é que as pessoas, tudo bem, agora vão começar a passar a ver o profissional de educação física como profissional de saúde, mas o bacharel, ou licenciatura plena, né? Sim, o licenciado, apenas licenciado, não estaria na esfera da educação e não da saúde. E aí, portanto, ele estaria mais abaixo, né, na prioridade de vacinação. Né? Perfeito, exatamente isso. Vão ser vacinados os plenos e os bacharéis. O licenciado entra junto com os outros, com os restantes professores, né? Por ser só não ser da saúde, seria somente professor, não somente, né? Seria professor, não da área da saúde. Né? Então, entraria junto com os outros professores mais adiante, né? Eu sei que eles estão brigando com relação a isso, mas infelizmente isso até foi determinado pelo próprio governo. Isso não fomos nós. Sim. Não, entendi. Nós vamos também receber hoje o Samuel Almeida, que é o chefe do DEFOR, que é o Departamento de Fiscalização e Orientação do CREF, justamente para falar um pouco sobre a atuação do CREF, da fiscalização do CREF nesse momento, né, como as coisas estão acontecendo. Deixa eu falar uma questão que estão perguntando aqui também sobre a anuidade. Tá? Também houve um mal-entendido também muito grande, que acho que é importante explicar, que é o seguinte, isso nunca é demais explicar, né, Gamboa, essa situação, né? Sem dúvida. Porque eu também era profissional, né, continuo sendo, mas também era e não estava no CREF, e a gente também reclamava e tal, Claro. e até que passamos a entender toda a situação. Muito bem, anuidade, né? Então, o ano passado, o Conselho ele protelou o máximo possível dentro das normas do Tribunal de Contas da União, que tinha que ser no mesmo exercício. Então, ou seja, tem uma lei federal que diz que os conselhos têm que recolher suas anuidades dentro do exercício fiscal, que no Brasil é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, só podia cobrar até o final do ano, sob pena de não cobrar. Nós, como conselheiros, os gestores do CREF, responderiam, né, criminalmente, né? Criminalmente, né, por abrir mão de receita. Por abrir mão de receita, né, a Receita Federal. Então, porque a anuidade do CREF, ela não é uma contribuição igual numa associação, não é uma coisa que ela é um imposto, né, que ele é definido, um tributo definido por lei, né. Então, veja, nós fomos nos reunindo, entendendo a situação. Muitos de nós conselheiros temos academia também, com academias fechadas, com problemas, todo mundo entendendo a situação,
foi se definindo e se colocou a anuidade o mais longe que podia. 20 de dezembro foi a anuidade, 20 de dezembro de 2020, né? Aí virou o ano, e aí o CREF, a comunicação já trabalhou para avisar o pessoal, ó, não precisa pagar agora, nós vamos colocar a anuidade para maio. E aí o pessoal entendeu errado, já estão cobrando de novo, recém pagamos, já estão cobrando de novo. E na verdade estava sendo um alerta, na verdade um aviso, ó, não é agora. Né? Nós estávamos avisando que não era agora. E aí criou toda essa situação que as pessoas ainda perguntam, né? E a anuidade para maio também está ruim. Nós já estamos avaliando, né? Claro, porque todos somos sensíveis à situação, inclusive a nossa situação, de cada um de nós que estamos no CREF hoje, para também protelar essa anuidade. Não tem nada definido ainda, mas estamos trabalhando para poder adequar a cobrança com a realidade do mercado da educação física. Não dá para tapar os olhos para isso, né? Exatamente, perfeito. Então tá, Alessandro, eu vou dar espaço para o Samuel. Só a última coisa, que eu vi uma pergunta ali sobre atestado médico. Isso está sendo muito confuso. Não é atestado médico. É uma prescrição nossa, um prontuário do profissional de educação física que ali ele diz, especifica o porquê que o profissional está ali, o cliente está ali, por qual motivo de saúde ele está sendo tratado, né, com exercício físico. Não precisa de um atestado médico, só deixar bem claro. Sim, tá, sim. Não, obrigado, Gambo. Essa questão é importante e vejam como na decisão do próprio governo, eles não só atribuíram a nós o reconhecimento ali, né, que nós podemos trabalhar, mas também reconhece que nós temos a capacidade de avaliar se a pessoa que está aí estamos atendendo tem ou não tem. Exatamente. Então não precisa um médico dizer se a pessoa precisa do exercício. Nós dizemos que a pessoa precisa do exercício. Então aí vai do bom senso de cada profissional saber quem ele vai atender ou não. Não vai existir, né, uma responsabilidade do profissional. Uma exigência de atestado. Não, importantíssimo isso aí. Pessoal que chegou depois, vale a pena assistir a live desde o início. Nós abordamos bastante pontos relevantes sobre a situação atual, sobre o avanço das negociações, sobre os próximos passos, e logo, logo nós vamos estar de volta aqui também, né, falando provavelmente sobre o novo decreto, sobre novas situações, e não vejo a hora de chegar aqui para dizer acabou tudo, pessoal, vamos trabalhar e recuperar aí o tempo perdido. Tá, então, tá, Alessandro, vou dar espaço para o Samuel. Eu que te agradeço aí, obrigado mais uma vez aí pela parceria, para a gente poder falar para os nossos registrados, sempre muito importante. Quando precisar de mim, estou à disposição. Excelente. Valeu? Valeu, abraço. Vamos lá, vamos ver agora o Samuel Almeida, já está aqui, já vou autorizar a entrada dele, né? Só para quem chegou depois aí também contextualizar. O Samuel Moreira de Almeida é profissional de educação física, ele atua já no CREF de várias formas, né? Como todos nós profissionais podemos atuar, já atua de várias formas. No CREF ele participou de câmara técnica, deixa eu ver aqui onde mais ele esteve, né? Participou da comissão eleitoral, foi defensor da Ativo, né? Para quem não conhece como funciona, né? Nos tribunais de ética profissional que existem dentro do conselho, eventualmente profissionais que cometem infrações, dependendo do nível da infração, né, eles vão ter lá julgamento, né? E aí o Samuel atuou também como defensor da Ativo, como uma pessoa que se disponibilizou a defender os profissionais que porventura não tinham condições de ter um advogado. Então ele já trabalhou bastante no CREF, há 9 anos ele está envolvido, e agora ele é funcionário do CREF. Ele chefia o DEFOR, que é o Departamento de Fiscalização e Orientação do CREF, né? Um dos departamentos mais importantes por se tratar da finalidade da existência do CREF, né? Que é coibir o exercício ilegal da profissão. E aí já vou autorizar aqui a entrada dele para nós falarmos um pouquinho da atuação da fiscalização nesse contexto de pandemia. Vamos lá. Boa tarde, Samuel. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço, a live aqui que é um projeto já que começou em março de 2020. Temos utilizado o Instagram aqui como um importante canal de comunicação direto com o nosso registrado para poder esclarecer dúvidas,
né, e outras informações importantes aqui também. Obrigado pela tua disponibilidade aí, Samuel. Imagina, conselheiro, eu que agradeço a oportunidade aqui e fico à disposição para ajudar no que for possível e esclarecer para a sociedade e para os registrados, né, ajudar eles a cumprir esse universo de determinações que vem sendo tomadas aí pelo poder público. Excelente. Ô Samuel, para esclarecer agora, como é que está atuando como é que é a estrutura da fiscalização do CREF primeiro, né? Para depois a gente chegar num contexto mais atual aqui. A fiscalização do CREF ela é composta pela Comissão de Orientação e Fiscalização, que determina as diretrizes para a fiscalização, né? E como órgão do Conselho, né? Um órgão que presta assessoramento ao plenário do Conselho, e aí na parte executiva tem o Departamento de Fiscalização, né? Faz parte do Departamento Jurídico, né? Ele está dentro, abraçado pelo Departamento Jurídico e Departamento de Fiscalização. Eu atuo na chefia do departamento, que ainda tem uma supervisora de fiscalização e funcionários administrativos e os fiscais, né? Mas também atuo para cima, né? O para cima que eu digo é em assessoramento, né? Esse cargo, né, de assessor de fiscalização, ele tanto tem a responsabilidade, inclusive, de fazer diligências de fiscalização, mas presta assessoramento ao CREF, né, por meio dos conselheiros e nesse trabalho aí que a gente pode passar o que está acontecendo na realidade do exercício profissional, o que a gente verifica, né, e tentar ajustar as normatizações necessárias junto ao CREF2 e no que é da sua competência e no CONFEF para melhorar a profissão, né? Sempre parte da necessidade do registrado para a regulamentação posterior, né? E isso a gente está vivendo hoje, né, vista do PL 144. Sim, olha só que para traduzir um pouquinho mais, né, deixar mais esmiuçado para entender, né, a Comissão de Orientação e Fiscalização ela é formada de conselheiros. Os conselheiros Exato. são profissionais de educação física eleitos pelo colégio eleitoral, que são os profissionais, né? Os profissionais Exatamente. em dia com as suas Pelo obrigações menos o presidente. Pelo menos o presidente ele tem que ser conselheiro, né? Enquanto eu participei de 2 gestões da comissão de fiscalização, enquanto profissional. Eu nunca fui conselheiro, né? Eu era um profissional indicado decorrente dos trabalhos anteriores e do conhecimento que eu acumulei, para compor a comissão de fiscalização e pude ditar, inclusive, com o professor Gamboa, as diretrizes de fiscalização por 6 anos antes de ser convidado a assumir funções no conselho e depois assumir, sim, o departamento de fiscalização. Então, ela é composta por profissionais, mas o presidente, obrigatoriamente, ele tem que ser conselheiro. Sim, que são voluntários. Então, são pessoas que conhecem Exatamente. a realidade da profissão, né? Pessoas que estão atuando, conhecem o dia a dia aí, dão personal trainer, dão suas academias, talvez professor universitário, se reúnem lá periodicamente para definir essas diretrizes. E aí, a execução é feita por funcionários, né? Pessoas que são concursadas, né? E treinadas, instrumentalizadas para fazer a fiscalização. Quantos fiscais nós temos hoje, Samuel? São 5 fiscais de ofício, né? São funcionários concursados para a função de agente de orientação e fiscalização, conforme determinação, nomenclatura do CONFEF, mais o meu cargo também, que no caso é comissionado, mas que prevê a execução também, quando necessário, de ações de fiscalização, né? Então eu também tenho essa prerrogativa, óbvio que com a distribuição de funções que eu exerço, eu só atuo em casos muito específicos ou em apoio a operações de fiscalização, né, operações estratégicas de fiscalização. Nesses casos, eu apoio a equipe de fiscalização. Mas, se não, eu fico na coordenação do DEFOR. Certo. E na tua visão, quais são os maiores desafios da fiscalização? Por que ainda existem pessoas que dão aula sem ser formados, estabelecimentos que não têm a devida regulamentação aí, né, a habilitação para atender a sociedade? Por que isso acontece ainda? Por que a gente por que isso existe? É uma pergunta de $1 milhão, né? E é um caso muito mais complexo, né? Óbvio que nós temos uma clareza dos motivos, e são muitos, né? Que vem desde a graduação, né? Os conselhos profissionais, ao meu ver, deveriam estar mais próximos ao Conselho Nacional de Educação e poder interferir na formação profissional, né? Trazer o que está acontecendo na prática
para dentro da formação profissional e formar mais profissionais mais aptos à realidade da profissão lá na frente, né? E tem toda a questão de orientação, de conhecimento da legislação, de possibilidade de entrada do CREF como um difusor do conhecimento das obrigações do profissional e das pessoas jurídicas lá na frente, né? Então, assim, são problemas muito, acho que nós poderíamos um dia até fazer uma live só disso e debater bastante isso e trazer pessoas, inclusive, que possam contribuir além, né, muito mais capacitadas, inclusive, do que eu para falar desse assunto. Eu sei que existem duas situações. Quase a maioria, né, das entradas de demandas para fiscalização vem através de denúncia, né? E aí, como são tratadas essas denúncias? Eu queria que tu explicasse para nós. A denúncia, né, quando ela entra por um canal formal, ela tem o sigilo do denunciante garantido, né? Ela não é anônima, porque toda manifestação a um órgão público, ela tem que ser identificada, porque o denunciante também pode cometer algum crime no ato de denunciar, né? E então a gente tem que resguardar os funcionários, né, as pessoas que estão aqui, os conselheiros, de eventuais desacatos, né, ofensas, porque o profissional de educação física ele tem um código de ética a seguir e ele não pode deliberadamente, né, cometer essas ações. Mas quem denuncia, seja profissional, seja sociedade, seja RT do estabelecimento, ele tem o sigilo garantido, né, durante todo o processo de fiscalização que vai decorrer da apuração dessa notícia de irregularidade. Há também uma outra forma, que é a representação contra um profissional, né, onde há uma evidente infração ética, né, e um profissional ele tem essa possibilidade de chegar aqui no conselho, ou pelas vias formais, né, ou presencialmente, e representar contra outro profissional por uma infração ética cometida. Aí dispensa a necessidade do DEFOR, né, de fazer a apuração dessa notícia, porque ele tem que apresentar os fatos, os motivos, a tipificação, tem que se identificar e tem que identificar o comitente dessa irregularidade. É instaurado um processo ético e ele faz parte desse processo. Ele vai lá provar que ocorreu essa infração ética e requerer, né, as sanções cabíveis segundo a nossa legislação. Então são essas duas possibilidades de denunciar fatos ao Conselho. Eu queria explorar um pouquinho mais as questões de denúncia, porque é uma situação que os colegas cobram bastante, né? Que o CREF não faz nada, que tem ali na minha esquina uma pessoa, um personal que não fez formação, enfim. Isso, o que acontece conselheiro, quando a denúncia chega lá? O que acontece? Exato. Isso a gente tem hoje, né, infelizmente, uma demanda que é muito superior à nossa capacidade de tratamento dela, né? Toda a denúncia que chega, toda a notícia de irregularidade que chega ao conhecimento do Conselho por ofício, ela tem que ser apurada e ela ganha prioridade frente a outras ações, né? Os conselhos profissionais, em suma, eles trabalham com demandas reativas e proativas, né? As proativas fazem parte de um planejamento estratégico, são rotinas, operações estratégicas de acordo com as diretrizes do Conselho. As reativas são todas as notícias de irregularidade que nós temos o dever de ofício de apurar, né? Essas se sobrepõem às proativas. Então, nós já temos, né, uma demanda muito grande de demandas reativas, né, de denúncias, para apurar, e a nossa capacidade de dar tratamento delas tem que ser a mais ágil possível. Dentre isso, né, a gente tem que escolher entre usar os funcionários da estrutura humana e os recursos físicos para atender, né, ou responder a elas. Então, até hoje, né, estamos trabalhando para melhorar isso, implementando sistema novo, implementando novas ferramentas para dar conhecimento ao denunciante dos atos que o Conselho adotou sobre essas demandas. Até hoje, né, não foi possível tirar um funcionário que está responsável por dar tratamento a essa denúncia para responder ao denunciante, né? Sempre que solicitado, com o número de protocolo da denúncia, nós retornamos se a denúncia foi atendida ou não foi atendida. Por conta do sigilo também ético dos profissionais, a gente não indica quem foi fiscalizado, que ocorrências foram verificadas, mas a gente dá o retorno se foi atendido ou não foi atendido. Mas o que o pessoal quer saber intenção é informar. Né? Mas o que o pessoal quer saber é o seguinte, ó. Eu estou falando, já mandei 2 e-mails aí para o CREF e não recebi, e o cara continua dando aula aqui, personal não é formado, eu sei que ele está no 2º semestre, está dando aula e não veio ninguém aqui.
Ou veio uma vez, o cara não estava e não veio mais. Como é que é essa parte prática, assim, para a gente desenhar? Certo. Um resumo, tá? Um processo bem extenso, mas o CREF, ele tem o poder de polícia administrativa, ou seja, nós somos delegados, temos um poder delegado pela União, para atuar no funcionamento administrativo nas questões que envolvem o exercício profissional. Então, nós chegamos no local, no caso da ocorrência de um exercício legal da profissão, nós interrompemos a atividade dessa pessoa naquele momento, lavramos um auto de infração, né, que posteriormente vai motivar, né, ele vai ter a possibilidade de se defender, mas vai motivar um encaminhamento ou de um processo judicial pela contravenção penal consignada no artigo 47 da Lei de Contravenções, que é o exercício legal da profissão, ou uma denúncia ao Ministério Público para que ele, em nome da sociedade, instaure esse procedimento, né. Ocorre que o CREF tem a competência administrativa, como eu falei, nós não temos competência penal. Então, nós não podemos aplicar as sanções penais previstas na Lei de Contravenções Penais. Então, nós necessitamos do Poder Judiciário, da Polícia Judiciária, para que seja aplicado. Só que nós não podemos ficar, né, imagina, são 497 municípios, mais de 30 mil entidades passíveis de inspeção pelo Conselho, né, muitas demandas da sociedade. Eu não tenho como retornar ou deixar um fiscal no mesmo estabelecimento para garantir, né, que aquela pessoa que foi vistoriada, que já teve um documento lavrado em seu desfavor, volte a atuar, né? Ele vai responder o processo devido ao processo legal, seja na instância administrativa com o Conselho, seja no Poder Judiciário, né? E se for penalizado, ele vai né, receber as punições previstas lá no artigo 47, que são prisão simples de 15 dias a 3 meses, ou o que acontece normalmente é transacionar essa pena. Né, ele vai trocar essa pena por uma prestação de serviço, um pagamento de cestas básicas, né, mas ele já vai estar fichado, ele vai não vai ter um histórico criminal mais isento. Né, só que até o decurso final desse processo, o CREF ele já não tem mais ação sobre aquela pessoa. Ele já fez o seu dever, esgotou a competência do conselho, nós dependemos, assim como todos os outros conselhos profissionais, isso acontece para todas as outras profissões, exceto a medicina, que é um atentado direto contra a vida e o flagrante é prisão em flagrante, né? É a única profissão que foge à regra. Para todo o exercício ilegal de toda e qualquer profissão, a gente depende do Poder Judiciário. Que aí o processo ocorre fora e, infelizmente, a gente perde o domínio sobre ele, né? Então, o CREF monta um processo prévio, faz ali uma sanção que está dentro da esfera de competência dele, e depois ele tem que o processo ele é sério. Por isso que, eventualmente, o cara já foi fiscalizado, já foi fichado, enfim, já está respondendo o processo fora e volta a atuar, e aí o CREF já não tem mais o que fazer, né? A não ser que A gente tem que ir de novo, né? Noticiar o judiciário de novo, que vai aplicar as penas pela reincidência desse delito. Né? Então, assim, a gente faz o nosso trabalho. Ano 2019, me recordo de cabeça agora que nós fizemos 700 autuações por exercício ilegal da profissão, em torno disso, tá? Não tenho o número exato agora. Menos da metade dessas viraram processo porque no decurso eles provaram não ser exatamente um exercício legal da profissão. Ou era um estagiário que não estava com termo regular, né, o que na ocasião é um exercício ilegal da profissão, mas no momento em que ele regulariza essa situação, ele deixa de responder ao processo crime, né, a menos que torne em reincidência. E aí também tem outros mecanismos, né, a pessoa jurídica que permite esse tipo de situação, a gente tem visto o Ministério Público do Trabalho aplicar penas graves sobre as pessoas jurídicas como uma maneira de impedir, né, que as pessoas voltem a praticar o exercício legal nesses locais, né, ou fazer o estágio de forma irregular, que é simplesmente não ter o termo de compromisso de estágio, não basta ser acadêmico, também é um exercício legal da profissão naquele momento. Né? Certo. Chegando bastante pergunta aqui, inclusive do nosso colega aqui, o professor Carlos Simino, que foi conselheiro estadual, aqui conselheiro regional, conselheiro abraço ao federal professor. também, né? Também, e presidente da Comissão de Ética, certo? Acho que é, né? E da Confederação Brasileira de Voleibol. Não é qualquer pessoa aqui que está nos ajudando aqui, está colocando as perguntas, nós vamos responder todas elas, né, Samuel? Deixa eu responder uma aqui antes, ó, que é uma manifestação do colega aqui. Ó. O CREF tem que brigar para a atividade física ser mais que essencial. Não só fiscalizar. Se não somos essenciais, não precisamos pagar o órgão. Bom, vamos esclarecer. Isso
É um bom ponto, é um bom ponto. É, assim, vou tentar ser o mais objetivo possível, por favor, me corrija se eu não conseguir. Tá. Os conselhos profissionais como um todo, eles prestam um serviço que é considerado público, tá? Então a gente age no interesse difuso e coletivo. Nós não agimos no interesse de um profissional ou uma pessoa da sociedade. A nossa prerrogativa, ela gira em torno da defesa dos direitos, ou seja, tudo que a lei estabelece como um direito ou um dever para o profissional de educação física é nossa competência assegurar ou fiscalizar. Né? Assim como a gente tem que assegurar a boa prestação de serviço a quem é o beneficiário desses serviços. Né? Ele tem que prestar um serviço técnico de qualidade e a gente ganha aí a competência para normatizar em torno disso. Então, assim, não é... Deixa eu pegar aqui outra questão. Fiscalizar a área essencial. Essa questão de definir se é essencial ou não, né? Isso não é uma competência do CREF também. Acabamos de ver isso acontecer recentemente com a aprovação da PL 144, né? A Assembleia Legislativa que reconheceu como a essencialidade. O CREF fiscaliza por ser uma profissão regulamentada, que isso já somos, né? Somos profissão desde 1998. Agora, a essencialidade desta profissão é outra instância que definiu. Exato. Era esse o ponto que eu queria chegar. Eu estava pegando aqui a base legal que eu separei para poder chegar nesse ponto. Então, nós temos a proteção da sociedade, né, e a defesa dos direitos do profissional de educação física. A gente não pode, enquanto órgão público, desviar dessa finalidade. Por exemplo, né, fazendo uma alusão a outros órgãos públicos. Eu não posso, se eu caio num buraco ou se meu carro estraga, ir lá no CRVA, que foi quem emitiu a habilitação para o meu veículo circular, e solicitar que eles consertem. Né? É um desvio de finalidade do órgão, ele não é feito para isso. Nós também temos que assegurar o não desvio da finalidade para que os gestores não sejam enquadrados em improbidade administrativa, né? Eles têm o recurso vindo dos profissionais através da anuidade, ele tem que ser destinado para fiscalização, normatização, julgamento, todas as competências que atribui ao Conselho. Brigar por mais direito é algo que compete a outras entidades que não têm o caráter de serviço público, tal como o sindicato, associações. Por que a gente atuou... Parentezinho, isso aí, pois tu vai falar. Não, pode falar, então tu vai falar do comitê. Então, por que a gente entrou nessa discussão da essencialidade? Porque lá, quando do ingresso, lá da promulgação do primeiro, 10 de maio de 2020, onde foi instituído o decreto 55240, o CREF2, na sua avaliação, percebeu uma quebra de direitos dos profissionais de educação física. Ou seja, houve um impedimento da permissividade de funcionamento dos estabelecimentos, do direito de ofertar esse serviço, que é um serviço em saúde aos profissionais, em desequilíbrio a outros. Ou seja, nós percebemos que outros serviços poderiam funcionar com critérios de volume de pessoas, de tempo dentro do estabelecimento e distanciamento, diferente do que os profissionais poderiam. Então, assim, eu reforço e até eu separei um trecho do ofício conjunto, na época nem tinha um COMEF ainda, tá? Na época foi um ofício conjunto entre a APEF, o SIMPEF e o CREF, né? Ainda não fazia parte a CAD, a FIEP e o CMD, e eu separei para te provar que desde aquela época nós já utilizávamos a mesma base legal que culminou com a aprovação do PL. Trecho do parecer. Portanto, é imperioso afirmar que as atividades físicas, assim como as ações do poder público voltadas ao bem-estar físico, legalmente constituem elemento indispensável à saúde, que, por sua vez, é um direito inviolável, resguardado pela Constituição brasileira nos termos em que dispõe o artigo 6º. Ou seja, desde aquela época, a luta pela essencialidade decorre de uma quebra de direitos dos profissionais de educação física, que estavam sendo impedidos de trabalhar em desequilíbrio aos outros. Porque todo ato do poder público, seja executivo, seja legislativo, ele tem que prezar pela isonomia dos atos. Ou seja, eu não posso tratar entes iguais de maneira diferente. E naquele momento, nós estávamos sendo impedidos de ofertar serviços em saúde em desequilíbrio a outros serviços que estavam aglomerando pessoas, que não tinha motivos para diferenciar esses dois. Desde lá nós atuamos, né? E de lá para cá, ali, até coloquei, nós fizemos, foram analisados 31 estudos científicos relacionando a prática de exercícios físicos regulares com, né, os benefícios à saúde.
né? Então, assim, a briga pela essencialidade, né, o CREF estar atuando na essencialidade é porque esse ato está dentro das competências do Conselho. Diferente de brigar por mais direitos. Brigar por mais direitos é algo que a gente não pode dispor recursos. A gente não pode pagar um auxílio representação para um conselheiro que voluntariamente vai lá na Câmara de Deputados e vai brigar por mais direitos. Isso é uma competência do sindicato, uma competência das associações dos profissionais de educação física. Onde há quebra de direitos dos profissionais, isso legitima a atuação do CREF2. E é o que vem acontecendo e por isso o CREF2 está tão atuante nesse período em que novas regulamentações estão sendo despachadas pelo Poder Legislativo. Acho que perdão, executivo. Não, muito bem feito o teu esclarecimento, né? E aí fica para nós, profissionais, o convite, né? Na verdade, um chamado aí para fortalecer outras entidades também que vão brigar por determinados direitos nossos dentro da sociedade, né? Se for direito salarial, remuneração, precisamos fortalecer o nosso sindicato. Se for direitos relacionados a descontos ou outras coisas com convênios, participações, isso, vamos para a associação. Aqui no CREF nós precisamos fortalecer o nosso conselho para coibir, se possível, exterminar o exercício ilegal da profissão para garantir que a sociedade seja atendida apenas por profissionais que fizeram a graduação na forma da lei, né? Então, e a colaboração dos profissionais, inclusive dos RTs, né? Ela é muito essencial. Aproveitando esse ensejo, os RTs que registrarem qualquer irregularidade ao estabelecimento e depois denunciarem ao conselho a irregularidade e forem porventura autuados, eles são isentos de responder processo ético aqui no conselho, tá? Então é uma coisa pouco explorada, as pessoas não dizem, mas a própria resolução 134 que trata do RT, ela diz que se ele comunicar ao gestor do estabelecimento a irregularidade que for verificada pela fiscalização do CREF, ele não pode responder ao processo ético. Então ele está isento do processo ético. Vou ter que dar uma traduzida aqui nisso aí, Samuel. Fica à vontade, conselheiro. Mas tá, só para todo mundo estar na mesma página, né, pessoal? RT é responsável técnico, né? É muito comum, eu já participei, inclusive, de sessões de julgamento, onde o responsável técnico não tinha o mínimo conhecimento do que ele precisava fazer como responsável técnico. O proprietário do estabelecimento lá contrata a pessoa, contrata o profissional e diz, vou te dar mais R$200 para te ser responsável técnico. Ou nem paga mais nada, né? Só diz assina aqui, ele assina. Pela necessidade de indicar aqui no conselho, né? Aí ele a venda, assina aqui esse documento aqui e ele manda aqui para o conselho e o conselho. Só que para o conselho trata com seriedade essa assunção de responsabilidade, né? Então, no momento que o profissional é responsável técnico pelo estabelecimento, ele responde não só pelos atos dele, mas pelos atos de todos os outros profissionais que estão estão subordinados a ele tecnicamente, né? Ele responde solidariamente à empresa, ou seja, lado a lado com a empresa, nas questões relacionadas à prestação de serviço em educação física. Então, toda irregularidade vista no estabelecimento que tange o exercício da educação física, ele vai ter um auto de infração lavrado para ele, estando presente ou não estando presente. Então, a orientação aqui, pessoal, que de repente você está nos assistindo aqui, é responsável técnico, né? Importante ler quais são as suas prerrogativas, quais são o que você responde sendo o responsável técnico. Né? Não é simplesmente assinar um papel para ter o registro no CREF aqui da PJ, né? E simplesmente isso. É responsável não necessariamente por outras coisas que não dizem respeito diretamente à educação física, é uma questão do poder de organização que o gestor da empresa tem, né? Então, o que ele pode fazer, se escala de serviço, esse tipo de coisa, não é responsabilidade necessariamente do RT. Né? O RT não, uma ausência de registro, uma ausência, de exposição de certificado de funcionamento, uma falta de alvará, uma não notificação do quadro de profissionais que ele tem vínculo com a empresa ou que prestam serviço para a empresa. Todas essas são questões que não estão relacionadas diretamente ao exercício profissional e não vão gerar uma obrigação para o RT. Todas aquelas, permissividade de exercício legal, permissividade de um profissional fora da sua categoria de atuação, sem a permissividade do estabelecimento funcionar sem
a presença de um profissional de educação física, tudo isso acarreta uma responsabilização solidária à empresa junto ao RT. Mesmo que ele não esteja presente, né? Então, o Mesmo não RT, estando presente, ele mesmo que ele RT, não seja o único. ele é RT da empresa e tem mais lá 3 profissionais lá. Mas ele sabe que no turno da manhã tem lá aula com um estagiário de segundo semestre sem orientação, o acompanhamento de um profissional graduado e registrado. Ele vai responder, né, também. Vai Né? responder junto por essa permissividade. Ele não pode, ele é contratado para não deixar isso acontecer. Então, certo. Se ele deixa acontecer, ele é responsabilizado. O uso de anabolizante também? Também. E se a gente consegue identificar o comitente da distribuição ou da comercialização de anabolizante, responde criminalmente. Sim, entendi. Não, certo. O professor Cimino falou aqui para falar também sobre quem não tem registro no CREF, né? Porque é importante que a lei que regulamenta a nossa profissão, ela fala, são considerados profissionais de educação física todos aqueles devidamente registrados nos seus conselhos, né? Então, uma vez que você não é registrado no conselho, você não é considerado profissional de educação física, né? Não importa a pós-graduação, não importa... O exercício, com a perdão da correção, o senhor, é uma coisa que está na minha cabeça. O exercício da profissão de educação física ou a utilização da designação profissional de educação física é resguardada daqueles que têm registro no conselho. Ou seja, vamos pegar uma alusão de novo para facilitar, é que nem um advogado que não fez a prova da UB. Se não ele é ciências jurídicas, né, formado em bacharel em ciências jurídicas, e não é advogado ainda. E os profissionais funcionam de uma forma alusiva, né, não precisa de uma prova, mas enquanto ele não vem aqui e comprova que o diploma dele pertence a uma instituição que segue as regras do MEC, que está homologada pelo MEC, que está dentro da carga horária das atividades curriculares mínimas, de acordo com os currículos, né, da educação física, enquanto a gente não certifica isso, ele não está habilitado para exercer as funções. E ele pode responder por isso também, mesmo sendo diplomado. Certo. E como é que são tratadas essas pessoas, então? Ele é considerado exercício ilegal da profissão se ele não tiver o registro no conselho? Nós da fiscalização, a gente não dá o martelo final, né? A gente apura um fato. Quem vai verificar isso são as comissões, as respectivas comissões, no decurso do processo, né? Mas quando a gente encontra um profissional que não tem uma pessoa, né, que não tem registro, ele é exercício legal da profissão. Porventura ele conseguiu buscar ou trouxe o diploma, né? O fiscal ali verificou que é um documento válido, né? Ele é enquadrado em profissional sem o diplomado sem registro. Né? Mas isso são questões mais específicas que vão variar de caso a caso, né? E aí vai depender do decurso do processo para lá no final determinar. Não, ele era uma pessoa em exercício legal da profissão ou não. Ele era um diplomado sem registro. Né? E aí ele responde, inclusive, eticamente quando ele faz o registro. Então, é uma situação bem complicada. Ele fica impedido de atuar e quando ele atuar, ele vai ter que responder por esse período, né, que ele atuou sem a habilitação do conselho. Uhum. Tem 2 situações que acontecem assim, Samuel, que o pessoal que gera crítica e reclamações, que é o seguinte, né? A fiscalização atua por flagrante. Então, o fato tem que estar acontecendo, né? Vai chegar na academia, por exemplo, disseram que tinha um personal trainer lá que dá aula e não é formado, né? Então, chegou a fiscalização lá, o personal trainer não está lá, ou está treinando e não tem ninguém ali que possa confirmar que é ele mesmo, não tem como autuar essa pessoa, né? É a questão da materialidade, tá? Como a prestação do serviço de educação física, ela não é documental, o serviço que eu presto como profissional de educação física não fica registrado. Eu dei a orientação, ela aconteceu e a pessoa está fazendo. Então, necessita, né, a nossa fiscalização é regida pela essência do serviço realmente prestado, né, e a verificação se de fato está sendo prestado de acordo com o declarado. Então eu não posso atestar que aquela pessoa está em exercício legal da profissão ou está fazendo uso da designação de profissional de educação física até verificar. De que forma isso pode ser feito? Pelo flagrante, né, ou por uma prova material que remeta ao exercício da profissão. Chega muito para a gente como sendo prova de exercício legal uma pessoa que lá na vida real, ela vai lá e presta o serviço ilegalmente, mas que na rede social ela levanta o peso, ela diz que faz tantos exercícios, ela demonstra exercícios sem
prescrever um treinamento, né? E isso a gente, infelizmente, não tem como movimentar um processo contra essa pessoa, né? Até porque existe uma lei de abuso de autoridade e a gente não pode instaurar um processo sem a motivação correta para tal, né? Inclusive, os agentes fiscais ou conselhos, gestores do conselho ficam expostos a essa penalização, né, de acordo com a lei de abuso de autoridade, se a gente permanecer num processo, né, sem a devida motivação. E o que é a motivação? É o flagrante do exercício ilegal. Então, assim, eu tenho que me basear em provas, em elementos de prova, seja pelo flagrante da fiscalização, seja por uma prova de material de vídeo, fotos, ela tem que ter uma consistência mínima necessária para eu configurar o exercício legal da profissão. Então, acontece muito das pessoas dizer que o cara não faz nada, mas a pessoa está lá, a pessoa não está no exercício da profissão, a pessoa está demonstrando exercício, está divulgando atividades físicas, né? Senão eu teria que autuar até mesmo a OMS, que diz que a atividade física é importante em tais níveis, com tal frequência. Não, então está prescrevendo. Não, não é assim. A prescrição do treinamento físico, ela corre por profissional a uma pessoa. Então eu tenho que flagrar essa relação. A uma pessoa ou mais de uma no caso das redes sociais, né? Se ele está lá prescrevendo, ó, façam tantas séries de tanto exercício, com tanta carga, com tal intensidade durante tanto período. Isso configura. Outra situação que acontece também, eu vou falar só dessas duas, tá? É a fiscalização chegou no estabelecimento e o responsável técnico, o professor que deveria estar no horário, não tá. Foi no bar na esquina, foi rapidinho, saiu do local do campo de visão ali, e muitas vezes essas pessoas são autuadas, né? E eu também já participei de julgamentos onde a pessoa, não, mas eu só fui ali atender meu filho naquele momento. Como é que trata isso? Nós tratamos, e na fiscalização, no que a gente chama da administração pública isonomia dos atos. A gente até falei anteriormente. Então, eu tenho que ser isonômico, eu tenho que tratar todos da mesma maneira, né? E o fiscal, ele apenas registra o que está acontecendo. Não cabe a ele julgar. Então, o que ele tem que fazer? Ele vai chegar lá, existe uma lei estadual, né? E mais especificamente o artigo 2º, inciso 1º, da 11721 de 2002, que é uma lei estadual que obriga que o estabelecimento, para funcionar regularmente, ele tem que manter um profissional de educação física em tempo integral. Então, quando o fiscal chegar lá, ele não pode também prevaricar a sua função dizendo uma coisa diferente do que ele viu. A pessoa não estava lá, seja por 1 minuto, 2, 10, 1 hora, ele está em descumprimento da lei estadual. Se nós passarmos esse bom senso, esse chamado bom senso para o fiscal, quem é que vai me garantir que o fiscalizado, que foi fiscalizado pelo fiscal A, vai ter o mesmo tratamento do fiscal B e do fiscal C? Né? Eu passo a perder o controle da isonomia dos atos da administração, o que não é o desejo do conselho, que é tratar todos da mesma maneira. Então, assim, a orientação que prevalece está em funcionamento ou o estabelecimento está aberto para que os beneficiários usufruam das suas dependências, tem que ter um profissional de educação física em tempo integral. Qualquer ato diferente desse, a orientação para o fiscal, Na pandemia, como é que está funcionando a fiscalização agora? E cresceu muito também a ministrar aulas pelas redes sociais, né, utilizando-se aí da tecnologia, né? Como é que a fiscalização está atuando nesse contexto todo? Nós estamos fazendo a coleta dessas situações, né, para a futura instauração de processo. Né? 2 razões nos impedem de instaurar o processo nesse momento. Nós temos 3 anos para instaurar o processo. Né? A prescrição desse tipo de contravenção ela decai de acordo com a pena. Estando no momento em que eles podem exercer o seu direito de defesa plenamente, né, não tem nenhuma restrição quanto aos atendimentos, quanto a prazos, nós vamos instaurar os respectivos processos e dar andamento a esses flagrantes que nós estamos captando. Então, nós estamos monitorando as redes sociais e verificando as pessoas que estão fora dessa obrigação, né, que é ter a habilitação para prestar esse tipo de serviço. Lembrando sempre que tem que estar no exercício profissional ou usando a designação de profissional de educação física sem ter a habilitação para isso. Né? Sim, para ser
autuado, né? Então tudo nasce de uma Exato. autuação, né? Então a fiscalização identifica o ato, registra este ato e depois será tratado por um processo onde o profissional vai ter direito, o profissional ou não profissional, né? Vai ter o amplo direito de defesa e contraditório, né? Para poder se defender depois até chegar ao julgamento lá e realmente ser definido o que ele se era ou se não era, né? Exatamente. Exatamente. Até lá ele pode provar que ele tem registro, que tem registro em outro estado, que ele, né, enfim, tem N motivos que vai partir dele provar para nós que ele tinha a habilitação correta para fazer aquilo ali. Sim, entendi. Ou que ele estava no lugar, daqui a pouco tem uma câmera, ele mostra lá que estava, que, né, pode se defender lá utilizando os meios que ele puder. Exato. Ele vai ter que produzir as provas porque a atuação do CREF, né, por meio de seus fiscais, ela tem o que é chamado de presunção de verdade, né, ou presunção de legitimidade até prova contrária, né, que é a fé pública. Então, quando nós registramos e certificamos que aquela imagem veio da URL tal, né, do endereço na web tal, no dia e na hora por um agente com função delegada, né, com nomeado, delegado para essa função, quem tem que fazer prova para dizer que aquilo não é verdade, que aquilo não é o que o CREF está acusando, é quem foi autuado, né, o fiscalizado. Excelente, Samuel. Samuel, muito obrigado pela tua disponibilidade, parabéns pelo trabalho aí na frente do DEFOR. Acho que Obrigado. nós todos, como profissionais, precisamos fortalecer aí cada vez mais nosso conselho e entender quais são as finalidades dele, né? E aí vamos fortalecer cada uma das entidades a fim de resguardar todos os direitos que nós temos aí frente à sociedade. Pessoal, quem chegou depois, o convite que eu faço é para assistir a live toda desde o início. Hoje conversamos com o professor Gamboa, ele explicou várias questões relacionadas aí à aprovação da PL, os próximos passos, as peculiaridades do decreto que está em vigor agora, falou um pouco do plano de vacinação e finalizamos aqui com o Samuel falando sobre a atuação da fiscalização, toda a estrutura da fiscalização, né, e neste contexto geral aí. Semana que vem estaremos aqui de volta. Contem aí com o conselho, os nossos canais oficiais, o nosso site, aqui no direct também. E contem conosco então. Um grande abraço, excelente final de semana. Igualmente.